Amém. Boa noite, Lagoinha. Tudo bem com você? Boa noite. Glória a Deus, que bom ter você aqui nessa noite. Eu sou a pastora Letícia, uma das pastoras aqui dessa casa. E nessa noite nós vamos juntos falar sobre a palavra de Deus, amém? Aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu gostaria que desde já você pegasse a sua Bíblia aí na sua mão, se você trouxe ela, se você tem ela no seu smartphone, pode pegar ela também. Levante assim para o céu, porque nós temos nós fazemos algo aqui, temos uma prática muito especial, que é de fazermos, antes de qualquer ministração, uma declaração de fé. E eu gostaria de, junto com você, fazer isso. Mas eu não quero que você fale palavras por falar, amém? Quero que você fale realmente com fé, crendo nisso que você está dizendo, porque essa declaração, ela é muito importante e ela tem a ver com a gente, amém? Levantou assim para cima, vai passar ali no talão, vamos todos juntos. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Ah, Senhor, essa aqui é a tua palavra e ela é poderosa. Meu Deus, a tua palavra, ela tem poder para fazer separação entre a alma e o espírito. A tua palavra, Jesus, ela é grandiosa. Não há nada que se compare, ó Pai, ao Senhor, e o Senhor se manifesta através dela. Jesus, nós te louvamos por isso, porque temos acesso à tua palavra e porque nessa noite ouviremos dessa palavra poderosa que transformará a nossa vida, mudará a nossa mente. Meu Deus, que trará ao nosso coração um novo entendimento, um esclarecimento. Senhor, nós te engrandecemos aqui nessa noite. Nós dizemos, Pai, que Tu és o dono deste lugar. Nós dizemos, Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Espírito Santo, usa-nos, ó Deus, aqui como instrumento nas Tuas mãos. Que cada palavra, ó Pai, que seja lançada deste altar, possa cair em terra fértil. Meu Deus, que o coração de cada pessoa aqui possa estar receptivo para receber aquilo que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite. Senhor, nós dizemos que nós estamos dispostos a Ti, Deus. Nós dizemos que nós estamos aqui com o nosso coração aberto e nós queremos viver tudo o que Tu tens preparado para nós. Queremos viver tudo, Senhor. Queremos tudo, Senhor. Então nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Fale com quem está em escala, com quem está trabalhando. Com todos nós, Senhor, nós queremos aprender de Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tomar um golinho d'água aqui. Eu deixo para você um abração do pastor Paulo, da pastora Alessandra. Eles com uma equipe estão em Passo Fundo, agora devem estar retornando de Passo Fundo. Tínhamos o evento Submersos hoje lá e ele deixou um beijo no coração de cada um de vocês, amém? Domingo que vem, o pastor já está aqui conosco novamente. Mas vamos lá, vamos para a palavra de hoje. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, Deus já vem fazendo um caminho dentro do meu coração para aquilo que vai ser ministrado aqui. Lá no meu secreto, cadê as mulheres aí? Deixa eu ver. Aqui tá fraco isso aí? Cadê as mulheres? Lá no secreto, nesse lugar de intimidade com Deus, Deus já foi construindo esse caminho. E alguns domingos atrás, pela parte da manhã, eu ministrei uma mensagem aqui que se chamava Estrangeiros. E tinha esse tema. E nesse tema, Deus falou muito ao nosso coração sobre a importância de entendermos que nós não somos deste lugar e dessa terra. E eu gostaria de ler um dos versículos, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20.
Esse foi o versículo base para aquela mensagem sobre sermos estrangeiros. E diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nesse texto, Paulo estava falando a respeito da nossa realidade aqui na terra. Ele estava nos trazendo a entendermos que nós não somos daqui. Porque ele nos chama aqui de embaixadores. E o que é um embaixador? O embaixador é uma autoridade de outro país que está em um país representando de onde ele vem. Ele não é dali, mas ele representa de onde ele vem. E isso é dessa forma que Paulo nos descreve. Ele diz: porque vocês são embaixadores de Cristo. Então, se eu sou embaixador de Cristo, quer dizer que eu represento Cristo aqui nessa terra. Só que nós vamos ver hoje, eu não represento Cristo apenas, eu represento um reino. Diga glória a Deus. É assim que a palavra de Deus nos descreve. O embaixador é a maior autoridade de uma nação fora da sua nação. Então, é dessa maneira que o Senhor nos enxerga, é assim que nós devemos nos posicionar. Amém? Embaixadores de Cristo. Então, nosso primeiro ponto que nós precisamos entender aqui na construção dessa mensagem dessa noite: eu sou estrangeiro aqui. Eu não posso estar apaixonado por essa terra, porque eu não sou daqui. Eu não posso estar apaixonado por essa cultura, pela forma que essa terra funciona, pela forma que as coisas acontecem aqui, porque eu não sou daqui. Eu vim aqui para representar um rei, Jesus. Eu sou essa autoridade aqui, amém? Pode dar glória a Deus aí bem alto, porque isso é muito lindo. Essa é a nossa principal missão. E na segunda palavra que eu disse para você, que vem de uma construção, foi uma palavra que eu ministrei aqui num culto fé, no mês de novembro do ano passado. E aí, o tema daquela mensagem foi desapegados. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 10. Mateus 10, nós vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim, a partir do versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Que texto forte. Jesus aqui não estava nos encorajando a largar nossa família, nosso casamento, nossos filhos, abandonar todo mundo. Ele não estava aqui nos encorajando a nos odiarmos, a nos depreciarmos, nos olharmos no espelho e dizer assim: que coisa bem feia que é isso, né? Quando ele diz assim, eu tenho que odiar a minha vida, não é isso que ele está falando. Ele está falando de um posicionamento, de um compromisso que eu e você precisamos tomar. E o compromisso, o posicionamento que ele está nos dizendo é um posicionamento de colocar ele como prioridade. Colocar ele no lugar que é devido. Se eu sirvo a Cristo, se eu quero segui-lo, fatalmente eu terei que fazer decisões, tomar decisões na minha vida, abrir mão de coisas, abrir mão de comportamentos, abrir mão de sonhos. Ou só eu que passo por isso? Fatalmente isso vai acontecer. Se eu não for um desapegado às coisas desse mundo, eu não consigo seguir a Cristo. Se eu não sou alguém que está mais apegado a Ele do que qualquer outra coisa, se eu não entendo que eu sou um peregrino aqui nessa terra, que eu vou onde o Senhor me mandar, que eu faço o que Ele mandar eu fazer, é impossível eu servir a Ele.
Isso tudo é uma introdução para a mensagem de hoje, onde nós vamos aprender, vamos entender sobre a majestade, o Rei das Nações, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que é incomparável, aquele que era, que é e que há de vir. Nós vamos entender hoje sobre quem é esse Rei. De que forma eu me posiciono nesse reino. Eu gostaria que você abrisse em Mateus 6. Mateus 6. Nós vamos ler o versículo 24. Mateus 6, 24. São palavras de Jesus no Sermão da Montanha. E ele diz: ninguém, eu vou dar ênfase a essa palavra, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E no versículo 33 do mesmo Mateus 6, nós temos um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, nesse sermão, no versículo de número 24, ele nos apresenta duas possibilidades de senhores que nós podemos servir. Nós vamos ver mais adiante que não são apenas duas possibilidades de senhores, mas são dois reinos distintos. Você pode ver que na sequência, lá no versículo 33, Jesus já diz, buscai, pois, o reino de Deus. Então Jesus, ele nos apresenta um senhor chamado Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus deste mundo, o Deus desse século, e um outro Deus que é o Deus eterno. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, se eu disser assim, olha, qual desses dois deuses você serve? Se eu perguntar para você qual reino você se submete, qual Senhor você se submete, você vai dizer, claro que é a Deus. Onde é que tem uma madeira, diabo, está amarrado no nome de Jesus. Não, diabo não. Não é esse o reino que eu sirvo. Mas será que nós temos realmente, nós entendemos o que isso quer dizer? Porque Jesus nos diz que a coisa mais importante, no versículo 33, que nós podemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu sei que você já disse esse versículo muitas vezes, mas a gente sabe o que isso significa. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Será que eu e você temos noção do que isso quer dizer? Eu me perguntei isso essa semana. Deus, se isso é uma coisa tão importante, se o Senhor diz que essa é a primeira coisa que eu devo fazer, será que primeiro, eu estou fazendo? Segundo, será que eu sei fazer isso? O que isso quer dizer? Bom, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, nós temos Paulo falando sobre a obra de Jesus. Ele está descrevendo ali aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele está falando sobre Jesus ter entregue a sua vida por amor a nós e nos dado a salvação. E no versículo 13, ele diz algo incrível, lindo. Ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é lindo demais. Aqui a palavra de Deus está nos dando a possibilidade, então, de sim, escolher o reino de Deus. Mais uma vez, a Bíblia nos fala sobre dois reinos. Um reino que é o império das trevas e um outro reino, a qual o próprio apóstolo Paulo nos chamou de embaixadores. O reino do Filho do seu amor. Dois reinos. E nós temos a possibilidade, nós temos a condição de realmente sermos do reino de Deus. Existem muitas correntes teológicas quando a gente fala de reino de Deus.
Existem muitos estudos sobre o reino de Deus. E eu não quero aqui hoje ficar falando de termos técnicos ou exaustivamente defendendo alguma abordagem teológica. Mas eu quero que você entenda minimamente o que é o reino que você diz pertencer. Porque se nós temos que buscar o reino, eu preciso entender que reino é esse. Eu preciso saber quais são as regras desse reino, como esse reino é formado, como esse reino se estabelece, como esse reino acontece. E o primeiro ponto que nós precisamos entender, que esse reino tem um rei. Diga glória a Deus. Esse reino tem um rei. Esse reino tem uma majestade. Segundo ponto que nós precisamos entender é que esse rei é soberano. Nós não estamos falando de uma democracia nesse reino. Nós não estamos falando de um governo compartilhado, do parlamentarismo, ou de qual governo, seja lá qual governo que for. Nós estamos falando de um reino onde o rei é soberano. Onde a sua vontade é soberana, onde aquilo que ele fala é lei, onde aquilo que ele fala é regra, onde não dá para ficar tentando conversar com ele, dizendo assim, não, mas eu vou ir para o outro lado, o Senhor está mandando. Não existe essa possibilidade, amém? Ele é soberano, e talvez você esteja pensando, nossa, mas como Deus é mau, como assim? Não, nós estamos falando de um Deus que é perfeito. Nós estamos falando de um rei que nos ama, diga glória a Deus. Nós estamos falando de um Deus que é incomparável. Não existem palavras que nós podemos comparar a Deus. Nós estamos falando de um Deus que é perfeito, que já te viu no futuro. Um Deus que nos conhece, um Deus que nos criou, que nos formou. Nós cantamos aqui, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Então é esse rei soberano, é essa majestade que nós estamos falando. Ele que reina nesse reino. Esse reino é ele que comanda, ele tem autoridade. Nós estamos falando de um Deus que é justo, um Deus que é poderoso. Esse reino que nós estamos falando, com esse Deus soberano. Terceiro ponto. Esse soberano, ele tem súditos que o reconhecem como rei. Alguém se identifica? Esse soberano, esse rei majestoso, esse rei todo-poderoso, ele tem súditos que o reconhecem como rei. Ele tem súditos que o reconhecem como rei. E se ele, então, é esse rei que tem todo o poder, se ele é esse rei soberano, se ele, então, é esse rei que sabe de todas as coisas, um rei que é uma majestade, esse rei, ele precisa ter essa autoridade sobre a nossa vida. Não é meia autoridade, não é autoridade em algumas áreas, porque se for assim, ele não é o nosso rei. Porque se for assim verdadeiramente, nós não somos súditos desse reino, não somos embaixadores desse Senhor, nós não somos parte disso, porque é assim que esse reino acontece, é dessa forma que esse reino funciona. Quarto ponto, esse reino tem leis. Nós vimos em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino tem leis, e as leis são justas. As leis são a palavra de Deus. Essa é a justiça dele, amém? É assim que ele governa, é por meio dela que ele governa, e nós precisamos respeitá-la. Se essas são as leis, eu preciso me submeter a elas, se eu quero fazer parte desse reino. E o quinto ponto a respeito desse reino é que esse reino não admite insubmissão. Lucas capítulo 9, Lucas 9, nós vamos ver Jesus chamando alguns homens para segui-lo.
Jesus fazendo convite para algumas pessoas o segui-lo. Versículo 59 até o 62 diz assim: e a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós estamos falando desse reino. Ah, mas Senhor, mas Jesus, eu vou fazer primeiro. Mas Senhor, deixa eu cuidar disso primeiro. Jesus, mas o Senhor entende, né, que eu vou fazer tal coisa. Não funciona desse jeito. Eu sei que esses são versículos fortes, mas nós precisamos entender de que reino nós dizemos que fazemos parte. Que reino é esse que eu e você batemos a mão no peito e dizemos: faço parte disso, sou parte do reino de Deus. Eu chego para o Senhor e chamo Ele de rei. Mas que rei? Que majestade é essa que eu não ouço? Que majestade é essa que eu não estou nem aí para aquilo que Ele fala? Que majestade é essa que eu fico tentando trocar ideia com Ele e tentando argumentar com Ele, dizer que não é bem assim, que Ele está errado? Que na verdade eu sei o que eu estou fazendo. Sabe que rei é esse? Pode ser qualquer rei, mas não é o rei das nações. Não é o majestoso Deus, não é o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso, Ele age assim. Jesus deixou bem claro para aqueles homens que o reino não funciona dessa maneira. Que o reino não é deixa eu fazer tal coisa primeiro, não. O reino é o lugar onde Deus tem o direito legal, a autoridade legal de governar. O reino é o lugar onde Deus tem poder para fazer o que Ele quer fazer. Os súditos, quando nós dizemos que nós somos dEle, que nós realmente queremos Ele, nós estamos então dando a Deus a autoridade legal sobre a nossa vida, para Ele fazer o que Ele quiser fazer, para Ele nos mandar ir onde Ele quiser que a gente vá, para Ele nos mandar fazer o que Ele quiser. Nós estamos nos colocando verdadeiramente em submissão à sua autoridade. E quando a palavra de Deus nos fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é disso que Ele está falando. Ele está dizendo que nós devemos nos submeter a esse reino, que nós devemos nos colocar abaixo desse reino, submissos a esse reino, e devemos estabelecê-lo aqui nessa terra. Embaixadores de Cristo, pessoas desapegadas a esse mundo natural. Não tem como eu fazer isso apaixonada com as coisas daqui. Não tem como fazer isso se eu estou apegado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus mandando e desmandando em Abraão: vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Ele estabeleceu no lugar, Deus mandava ir para outro, e ele ia desapegado. Lá em Hebreus nós vemos Deus falando a respeito de Abraão e de Sara, falando que eles eram peregrinos sobre a terra. E sabe, às vezes nós estamos agarrados a coisas que o rei está mandando largar. Nós estamos segurados assim, dizemos: eu não consigo, Senhor. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei de que forma me submeter à tua vontade. Eu não sei de que forma me submeter a isso que o Senhor está falando. Sabe, esse reino que nós estamos falando aqui, o reino de Deus, ou o reino dos céus, como está em Mateus, é a mesma coisa. Esse reino é um reino eterno. Esse reino é um reino eterno. Hoje nós podemos provar de fragmentos desse reino, mas num futuro próximo nós poderemos provar da plenitude desse reino.
Hoje nós falamos de fragmentos, nós falamos de pequenas porções desse reino. Mas muito em breve nós falaremos de um reino, nós viveremos a plenitude desse reino. E nós vamos dizer, glória a Deus que eu fiz essa escolha. Que bom que eu fiz essa escolha, que bom que eu tomei essa decisão. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. E onde ele chegava, nós lemos nos evangelhos, ele chegava e o que ele dizia? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. E nós vamos ver um desses momentos em que Jesus mostra o que é o reino que ele nos manda buscar, em primeiro lugar, em Mateus 6, 33. Aqui em Lucas 11, a partir do versículo 14. Lucas 11, a partir do versículo 14, diz assim, falando de Jesus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Diga a glória a Deus. Onde Jesus chegava, o cego era curado, o surdo era curado, o morto levantava, a cura acontecia, milagre acontecia. Jesus chegava e dizia, ei, esse é o reino de Deus. É o fragmento do reino. Esse poder é o poder do reino de Deus. O mundo natural, esse reino que nós vivemos aqui, esse império das trevas, não conhece esse poder. Mas esse é o reino. E sabe, o que Jesus tinha, nós Quando nós escolhemos nos submeter a esse reino, a esse rei, a essa majestade, nós recebemos o que Jesus tinha, que é o Espírito de Deus. Então, onde eu e você chegamos, o anúncio tem que ser esse: é chegado o reino de Deus. Tem alguém doente? É chegado o reino de Deus. Tem alguém precisando de milagre? É chegado o reino de Deus. Onde nós estamos e o que nós estamos fazendo que a gente não faz isso? Que reino a gente está servindo? O que a gente está mostrando? O que a gente está representando? Porque Jesus foi muito claro ao dizer, ele curou aquele homem que era mudo, o demônio saiu dele, o homem começou a falar, a multidão começou a se alegrar e ficar admirados. E as pessoas que estavam lá, que achavam que conheciam Deus, que achavam que conheciam da palavra e não sabiam e não conseguiam fazer esses milagres, por não saberem o que dizer, disseram, ele expulsa o demônio pelo demônio mesmo. Ele está cheio de demônio e expulsa o demônio pelo demônio. Vê se tem lógica, né? E ele expulsa o demônio pelo demônio. Ele expulsa o diabo pelo diabo. Jesus disse, olha, isso que vocês estão falando aí não tem nada a ver. Porque reino dividido não subsiste. Então, isso que vocês estão dizendo não tem nada a ver. Agora, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus neste lugar. Sabe, Deus nos chama para isso. Para você chegar no seu trabalho e quando alguém falar que está com algum problema, você se posicionar e dizer, eu tenho uma boa notícia para você. É chegado o reino de Deus. Eu carrego algo que Jesus tinha. Eu carrego o poder que estava em Jesus. Eu carrego o Espírito Santo de Deus. É chegado o reino de Deus.
É chegado o reino de Deus aqui neste lugar. Sabe, Deus nos chama para isso, para nos posicionarmos dessa forma, para nos apresentarmos dessa forma. Ele quer sim que haja manifestação do reino de Deus, e eu creio que vai acontecer aqui nessa noite. Manifestação deste reino. Quando nós profetizamos, quando nós entregamos uma palavra de conhecimento, é algo sobrenatural. O reino natural não conhece isso, não sabe do que se trata. Por isso que quando a gente chega na igreja e começa a andar com pessoas que manifestam o reino de Deus, a gente fica assim, meu Deus, que loucura! Irmãzinha fulana orou por mim e falou, minha vida! Que é isso? É chegado o reino de Deus. Nós estamos falando de um reino que agora nós conhecemos uma porçãozinha, um fragmento, pouca coisa, mas um dia nós nos deleitaremos nessa plenitude. Ei, é chegado o reino de Deus através de mim, através de você. Nós precisamos entender essa verdade. Jesus nos convida a apresentar esse reino. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está falando apenas de manifestação de poder. Quando ele fala é a sua justiça, ele está falando das suas leis. Ele está falando das suas regras. Ele está falando dessa submissão. Ele está falando desse comportamento, de nós nos colocarmos sobre ele, permitindo que ele nos governe, que ele faça, que ele nos dê ousadia, que ele nos faça realmente viver esse reino. Se nós lêssemos os versículos que antecedem, entre Mateus 6:24 e Mateus 6:33, nós vamos ver aqueles versículos que Jesus diz que não era para a gente se preocupar com as coisas deste mundo, com o que nós havíamos de comer, de beber e de vestir. E sabe, uma forma de nós conseguimos fazer uma análise a respeito de nós mesmos, a respeito de qual reino nós servimos, é pensar um pouquinho em quais são os nossos maiores sonhos. Porque às vezes os nossos maiores sonhos, eles estão ligados ao reino natural, não ao reino de Deus. Às vezes, quando a gente olha para dentro de nós e a gente pensa, quais são os meus maiores sonhos? Os meus maiores sonhos têm a ver com uma casa própria. Os meus maiores sonhos têm a ver com eu poder ir em restaurantes chiques. Os meus maiores sonhos têm a ver com eu poder viajar. E nós só falamos de coisas naturais. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus estava falando em Mateus 6, entre o versículo 24 e o versículo 33, que nós não deveríamos nos preocupar com as coisas naturais. Que a nossa preocupação deveria ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem aquela parte que nós amamos tanto. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí todas essas outras coisas que Deus nos dá, porque Ele é bom. Nós vivemos, sim, maravilhas aqui nessa terra. A vida boa começa aqui, diga glória a Deus. Deus tem, sim, muita coisa boa para a gente viver, felicidade, uma vida abundante, Deus tem. Mas isso não é o principal. A prioridade para mim e para você precisa ser a busca por esse reino. Depois que Jesus ressuscitou, Ele chama os seus discípulos e dá uma instrução sobre aquilo que aconteceria lá em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Pentecostes, descida do Espírito Santo. E ele diz em Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, esse aqui você tem que sublinhar na sua Bíblia, você tem que destacar de alguma forma para você não se esquecer mais. Quando você pensar assim, mas será que o reino pode se manifestar através de mim? Será que eu posso fazer aquilo que Jesus faria? Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Por que Jesus estava falando isso? Por que Jesus disse que nós faremos obras maiores? Porque está escrito, 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem tem o Espírito Santo tem condição de manifestar o reino. Se você tem o Espírito Santo, por que você não está manifestando o reino? Por que o reino não está sendo estabelecido? Qual a ordem da majestade que você ainda não entendeu? Porque Ele está nos enviando para isso.
O Senhor está nos chamando para isso, para estabelecermos esse reino. E eu preciso que você entenda, você tem tudo que você precisa. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você diz, Letícia, eu quero fazer parte desse reino, eu me submeto a esse rei, então o reino de Deus é chegado onde você chega. Onde você vai, você carrega esse reino de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que Deus não é majestade na nossa vida. É que a gente não olha Deus como esse Deus soberano. Nós estamos acostumados a ficar tentando ludibriar todas as situações para que tudo aconteça conforme a nossa vontade. A gente é acostumado, ainda mais nós, brasileiros. Somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro, que está inculcado na nossa cultura. Nós queremos sempre dar um jeito de fazer a coisa acontecer do jeito que a gente quer. Mas não é assim que funciona nesse reino. Eu tenho certeza que nessa noite vai haver manifestação do reino de Deus aqui. E essa convicção eu tive no meu espírito enquanto eu preparava essa mensagem. E hoje, enquanto os amados da intercessão estavam lá orando, o reino já começou a se manifestar lá, que eu vi. Já começou a ter um ambiente de cura, um ambiente profético na oração da intercessão. Essa bandeira está aqui porque também foi uma percepção da intercessão, de que majestade, o Rei das Nações, está aqui hoje. E esse ambiente, realmente, eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa linda. Mas, primeiro, nós precisamos nos submeter ao Rei. Nós precisamos fazer uma oração, dizendo, Senhor, eu te reconheço como majestade sobre a minha vida. Eu te reconheço como Rei soberano. Eu te reconheço como Senhor da minha vida. Tem pessoas aqui que ainda não conhecem a fundo Jesus. Pessoas que estão aqui, de repente têm vindo num culto e outro, mas que hoje aqui terão a oportunidade de escolher Jesus e dizer, o Senhor é o meu Senhor, Senhor dos senhores, soberano sobre a minha vida. E você vai, a partir de hoje, manifestar o reino de Deus. Você vai entrar num ambiente que parece loucura. Você vai desfrutar de um ambiente que parece doideira. Quem estava no reencontro com Deus, deixa eu ver aqui. Vocês sabem do que eu estou falando. Doideira, loucura. Você fica pensando assim, meu Deus, o que é isso? Ei, é chegado o reino de Deus. Essa é a loucura. Essa é a loucura, é o poder de Deus. Hoje nós podemos experimentar disso. É loucura para a gente porque não faz parte do natural. Não faz parte daquilo que nós estamos acostumados. Mas o Senhor, Ele quer fazer. Se coloque de pé. E eu creio assim, de coração, que o Senhor não quer que ninguém fique de fora daquilo que Ele vai fazer. Então, se você está numa escala, pessoal do louvor, onde você estiver servindo, você fique muito à vontade. Muito, muito à vontade para fazer o que o Rei, a majestade, mandar você fazer nessa noite. Feche seus olhos. Ah, Senhor, como nós amamos a Tua presença, Jesus. Oh, Jesus, como nós amamos a Tua palavra.